A seguir, Câmara Aberta. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Oi pessoal, o Câmara Aberta saiu do estúdio e a gente veio até um consultório médico para falar sobre diabetes. Milhões de pessoas têm diabetes em todo o mundo e por isso a gente traz um alerta no programa de hoje, esclarecendo que doença é essa e como a gente pode se prevenir para ela. Quem nos esclarece o assunto é a médica endocrinologista Nariane Holanda. Roda a vinheta aí para a gente começar esse bate-papo. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. E doutora Nariane, muito obrigado por aceitar nosso convite, por esclarecer esse assunto para a gente. Muito bom. Por nada, para mim é um prazer, estou sempre à disposição. Doutora, deixa eu começar lhe perguntando o seguinte, um número crescente, né, em todo o mundo. A gente está errando em que no nosso estilo de vida, que doenças como a diabetes vem crescendo em todo o planeta? Bem, eu acho que o ponto fundamental em relação à causa, o que é que causa e o que é que a nossa vida influencia no surgimento dessa doença são dois pontos. Primeiro, a alimentação e segundo, a falta de exercício físico regular, no caso, sedentarismo, tá? Então, nós temos hoje um crescente consumo de alimentos de um teor calórico e um teor lipídico muito grande, né? Nós temos um consumo exagerado de fast foods, nós temos um consumo exagerado de carnes gordas, de alimentos derivados do leite integral, que podem e certamente aumentam muito a questão da obesidade, da resistência insulínica, que são a base para o surgimento do diabetes tipo 2. Tá? Então, eu diria que esse é o ponto-chave, é o estilo de vida que a gente tem levado, principalmente os países ocidentais, com um consumo muito baixo de frutas e verduras e um consumo exagerado de alimentos ricos em gorduras e carboidratos refinados, associado a isso a falta de atividade física regular. E aí a senhora cita a obesidade, que está diretamente ligada ao diabetes? Sem dúvida. A obesidade é uma doença, né, crônica e que está diretamente relacionada ao diabetes porque provoca resistência insulínica, que é a base da fisiopatologia, o mecanismo pelo qual a doença ocorre. Quando a gente fala em diabetes, a primeira coisa que vem na cabeça é o excesso de açúcar. Do açúcar mesmo, açúcar branquinho, né, que a gente coloca no suco, enfim, nos alimentos.
Mas não é só esse açúcar que o nosso corpo metaboliza como açúcar, né? Tem uma série de alimentos que a gente precisa tomar cuidado, né? Sim, exatamente. A gente sempre tende a associar o carboidrato ao açúcar fino, mas a gente tem que lembrar que vários alimentos são ricos em carboidratos finos, como por exemplo massas, pães, bolos, biscoitos, né? E até alguns tipos de frutas que a gente muitas vezes acha que por ser fruta não tem teor de carboidrato alto ou que não faz mal, mas tudo em excesso pode fazer mal. Então é bom lembrar desses outros alimentos que são ricos em carboidrato que pode aumentar o risco de se consumir de forma exagerada, né, de obesidade e consequentemente de diabetes. Tem que ser para ontem, doutora, essa mudança no estilo de vida, então, a gente voltar a ter uma alimentação mais saudável, talvez até se inspirar nos nossos avós, que comiam mais raízes, que comiam mais coisas vindas da natureza. A gente tem que mudar isso urgente? Sim, com certeza, Lael. Para você ter uma ideia, na década de 80, na população brasileira, a prevalência de diabetes era em 7%. Agora, em 2010, uma estatística mais recente, essa prevalência aumentou para 15%, então mais que duplicou a prevalência de diabetes. Isso certamente está relacionado ao estilo de vida que nós estamos aderindo nas últimas décadas, eu diria principalmente nas últimas 4 décadas. Nessa tentativa de mudança, a gente vê muita gente optar, por exemplo, por um açúcar mascavo, por um adoçante. São opções interessantes? Eu diria que sim, do ponto de vista calórico e de consumo de excesso de carboidrato, o adoçante ele reduz sim o consumo de carboidratos refinados, porque você termina substituindo o açúcar comum, que é um carboidrato fino, refinado, pelo adoçante, que é uma substância isenta de calorias. Quanto ao açúcar mascavo, a gente não reduz a quantidade de calorias, mas sim de produtos químicos que é daquela substância, né? Então, o açúcar mascavo, ele tem grande quantidade de calorias, entretanto, tem menos substâncias químicas envolvidas na sua produção. Então, é um açúcar mais natural, digamos assim. Então, de uma certa forma, a gente sempre tende a aconselhar a população em geral a usar substâncias menos química possível. No caso do adoçante, apesar de ser uma substância química, ele traz um benefício no sentido de reduzir a quantidade de ingesta de carboidratos finos e até o momento, apesar de muita polêmica a respeito desse assunto, não houve comprovação científica em estudos clínicos grandes de que o adoçante estaria relacionado a problemas crônicos como doença de Alzheimer, risco de câncer. Então, até o momento, a gente tem o adoçante como uma substância segura para o uso crônico. Nessa mudança ainda, doutor, eu acredito que a maior parte da população talvez não possa ir ao nutricionista ou ir ao endocrinologista, que a gente sabe a importância de ter um profissional acompanhando. Então, tem dicas básicas, assim, a senhora falou de evitar química o máximo possível. É por aí que a gente pode começar mudando mesmo? Sim, com certeza. Sempre, primeiro, só continuando com relação à alimentação, sempre procurar ter uma alimentação o mais saudável possível, tá? Aumentar o consumo de frutas e verduras em detrimento de alimentos ricos em massa, em açúcar refinado, muito pão, muito bolo, muito fast food de uma forma geral, frituras. Todos esses alimentos, eles são considerados diabetogênicos, porque agem aumentando a resistência insulínica através da obesidade, principalmente a obesidade visceral. Então, a alimentação é extremamente importante, sempre estimular o consumo de alimentos mais saudáveis e até, eu diria, abrindo um parênteses aqui, educar a sua família e os seus filhos a seguirem esse estilo de vida, esse estilo de alimentação. A gente vê que a obesidade infantil tem crescido também em números absurdos, tem preocupado muito a sociedade médica, né? Então, a questão da educação alimentar em casa é extremamente importante e associada ao cuidado alimentar, o incentivo, né, à prática de exercício físico regular desde criança também é extremamente importante para prevenir essa doença.
Bacana. Deixa eu lhe perguntar agora sobre a doença em si, doutora. O que é que acontece com o nosso organismo depois desse excesso de açúcar? Que órgãos que não conseguem mais dar conta disso? O que é que acontece de fato? O que é diabetes, né, de fato? É importante a gente falar que existem 2 tipos de diabetes que confundem muito a população, né, Laia? Existe o diabetes tipo 1, que tem um mecanismo etiológico diferente do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 ele é causado pela ausência completa ou quase completa da produção da insulina, que é um hormônio extremamente importante para colocar a glicose que a gente consome para dentro da célula e essa célula usar como fonte de energia. Então, no diabetes tipo 1, a gente tem uma ausência da produção pancreática de insulina. Já no diabetes tipo 2, a gente tem, na verdade, não falta insulina a princípio. O que ocorre é uma resistência à ação da insulina na célula. Então, são 2 doenças diferentes que precisam ser também diferenciadas, que terminam dando as mesmas complicações crônicas a longo prazo, mas o tratamento, a princípio, pode diferir um pouco, tá? Então, falando especificamente do diabetes tipo 2, que é o nosso foco hoje aqui, eu diria que a principal causa do diabetes tipo 2 é justamente essa resistência à ação da insulina. E o pâncreas, ele começa a ficar, no decorrer dos anos, digamos assim, cansado de produzir a insulina, a ponto de, no futuro, se o diabetes não for corretamente controlado, ele entrar em exaustão e aí sim haver a necessidade, digamos assim, até vital do uso da insulina regular. Que são aplicações, é isso? Tem esse nível da doença que as pessoas precisam aplicar insulina na veia, é isso? Não é na veia. Pode ser, são injeções, mas são injeções subcutâneas. Então, o uso regular de insulina, ele é considerado incômodo pelo paciente, né? Muitos pacientes, eu não quero ficar diabético porque eu vou ter que tomar insulina. Isso, inclusive, tem até mudado um pouco nos últimos anos com o surgimento de novas drogas que têm se mostrado extremamente eficazes e seguras no tratamento do diabetes tipo 2. Tá? Então, a gente tem conseguido retardar, digamos assim, um pouco o uso da insulina. Mas lembrando que a insulina, em um determinado momento de diabetes, ela é considerada vital. E aí o paciente tem que usar de forma contínua. E esse uso contínuo muitas vezes assusta o paciente porque é incômodo, porque é uma injeção diária de pelo menos uma picada, nem sempre, muitas vezes a gente tem que fazer 4, 5 picadas por dia no tecido subcutâneo, e não deixa de ser incômodo. E algumas vezes, em casos de emergência, pode ser necessário o uso da insulina venosa, como você falou, mas em ambiente hospitalar. É certo que a pessoa com diabetes vai chegar a esse nível, ou se ela se cuidar, se ela fizer um tratamento correto, ela não chega a esse nível e vive uma vida longa? Ótima pergunta. No caso, os pacientes que se cuidam, que têm um controle, que vão ao médico regularmente, eles têm bem menos chance de progredir para a falência hepática, realmente, que é um estágio mais avançado da doença, no caso do diabetes tipo 2, lembrando. Então, se você tem um controle alimentar, a prática de exercício regular, a gente consegue barrar a fisiopatologia da doença desde o início, melhorando a resistência à insulina. Então, aí a insulina endógena, ou seja, a insulina que o nosso próprio corpo produz, vai ser capaz de agir de forma mais adequada. E isso através da modificação do estilo de vida que a gente tanto insiste, associada ao uso de medicações que vão tanto estimular a secreção de insulina, como também melhorar a ação dessa insulina, da nossa insulina endógena, no receptor e aí diminuindo consideravelmente os efeitos da doença. Tá bom, doutora, deixa eu chamar o intervalo aqui rapidinho, na sequência a gente continua discutindo esse assunto. Fica por aí que a gente volta já. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer
é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta. Hoje a gente saiu do estúdio, estamos aqui no consultório médico, entendendo melhor sobre o diabetes, uma doença crescente em todo o mundo, e a gente está trazendo esse alerta no programa de hoje com a médica endocrinologista Nariane Holanda. Doutora, deixa eu voltar esse bloco lhe perguntando o seguinte, a hereditariedade tem a ver também com a possibilidade da gente ter ou não a doença? Sim, sem dúvida nenhuma, Lael. O diabetes, eu diria que ele é causado pela associação de fatores genéticos com fatores ambientais. Os fatores ambientais são aqueles que eu acabei de enfatizar, e os genéticos, a gente vê uma maior prevalência de indivíduos diabéticos em pacientes que têm história familiar positiva, principalmente em parentes de primeiro grau. Então, existe sim a questão genética, e eu diria que é tão importante quanto o fator ambiental. Então é interessante redobrar as atenções aí com a alimentação, com exercício físico, alguém que já tem casos na família, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O ideal é que pessoas que têm histórico de diabetes na família, se não forem obesas, pelo menos acima de 35 anos, eles devem fazer uma glicemia de jejum anual para afastar a possibilidade de diabetes. Pacientes obesos e que têm doenças metabólicas relacionadas à resistência insulínica, independente da idade, deve fazer esse teste anualmente. Essa periodicidade é para todo mundo também? A gente deve estar fazendo esse exame. E que exame é esse, doutor? É aquele exame normal de sangue? A gente colhe um pouquinho de sangue e faz, é isso? Isso. O ideal é que o exame seja coletado não na ponta do dedo. A ponta do dedo só nos dá uma ideia de como está a nossa glicemia, mas com variações que podem ser para mais ou para menos e que não é tão fidedigno. Então, o diagnóstico ele deve ser firmado com exames de sangue, através da dosagem da glicemia de jejum, hemoglobina glicada ou através do teste de tolerância à glicose, que é mais conhecido popularmente como curva glicêmica. Que sintomas podem acontecer para a gente também dar um estalo e achar que deve fazer o exame, procurar o médico e realizar esse exame? Tá, o grande problema é que o diabetes é uma doença que eu diria que ela é traiçoeira, ela é silenciosa. A maioria dos pacientes são totalmente assintomáticos e só vem apresentar um quadro clínico quando a doença já está bem avançada. Inclusive os pacientes que são assintomáticos e que têm um diagnóstico recente da doença, elas provavelmente têm um histórico de resistência insulínica e de hiperglicemia, já com até dano celular, pelo menos nos últimos 5 a 10 anos anteriores ao diagnóstico. Então, estamos diante realmente de uma doença traiçoeira, né, que no início ela é assintomática e só vai demonstrar sintomas clínicos aparentes numa evolução mais tardia. Esses sintomas, quando surgem, o paciente normalmente se queixa de muita sede, muita fome, perda de peso inexplicada, muita vontade de ir ao banheiro, né? Então, esses são os sintomas principais. Alguns pacientes, inclusive, abrem um quadro já com o diagnóstico de uma complicação crônica, que nós podemos falar mais adiante, como, por exemplo, abrindo o quadro com um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Essas complicações, que a senhora cita duas agora para a gente, elas podem ser permanentes? Por exemplo, a gente sabe de feridas que alguns diabéticos acabam desenvolvendo. Faz parte dessas complicações e eles terão que conviver com isso a vida toda? Sim, sem dúvida. O diabético que não se cuida, diabético que não visita o seu médico regularmente e que não faz o tratamento, não adere à modificação de estilo de vida, ele tem muito mais chance de desenvolver essas complicações crônicas, né, que a gente chama de complicações crônicas porque aparecem mais numa fase mais a longo prazo da doença, né? Então, essas complicações, elas ocorrem principalmente, né, em órgãos-alvo, que a gente chama, no olho, causando retinopatia diabética, que pode levar até a cegueira, no coração,
causando e propiciando a ruptura de placas de gordura, precipitando um infarto agudo do miocárdio, causando acidente vascular cerebral, insuficiência renal crônica, certo? E má vascularização periférica e alterações da inervação periférica que faz com que essas feridas elas surjam mais facilmente e sejam de muito mais difícil cicatrização nos pacientes diabéticos. Não há cura, né, doutora, para a doença? Essa vigilância precisa ser diária mesmo para quem tem? A maioria dos casos de diabetes não existe cura. Eu diria que cura a gente pode até falar em algumas situações particulares do diabetes tipo 2, aquele diabetes que é muito associado à obesidade e o paciente consegue perder um peso muito grande, vamos dizer, um paciente obeso mórbido que consegue, através ou de uma cirurgia bariátrica ou de uma reeducação alimentar muito fiel, perder 30, 40 quilos, a gente pode ter uma reversão do quadro. Tá? Mas a maioria dos pacientes que são diabéticos tipo 2, eles têm que conviver com a doença pelo resto da vida. É mais comum em homem ou em mulher, ou não dá pra gente bater o martelo assim? Tá, isso depende muito da região, tá? O que a gente sabe é que a obesidade, que é um dos fatores que está por trás da causa do diabetes, ela é mais comum em homem. E lembrar que os homens, eles têm uma tendência, ao contrário da mulher, de ter uma obesidade mais visceral. Então, termina que, principalmente em algumas regiões em que a obesidade e o sobrepeso é mais prevalente, a doença também ser mais prevalente em homens. E é verdade que as pessoas com diabetes têm mais chances de infartar, doutora? Sim, sem dúvida nenhuma. Como eu te falei há pouco, a doença, o diabetes tipo 2, ela é considerada uma doença aterogênica. Ela promove a formação de placas de gordura nas artérias coronárias. E essas placas, quando estão inflamadas, elas, e em vigência de um diabetes descompensado com altos índices glicêmicos, elas tendem a se romper e precipitar um infarto agudo do miocárdio. Então, hoje a gente tem o diabetes como uma importantíssima causa de infarto agudo do miocárdio. Muitas pessoas referem que determinado paciente morreu de infarto, mas esquece que por trás daquele infarto ele tinha um diabetes mal controlado. Antes da gente começar a gravar, a senhora me mostrou uns dados, umas estatísticas estimativas, na verdade, para as próximas décadas, que continua sendo crescente, né? O que se espera, a gente deve passar dos 470 milhões de pessoas em todo o mundo até 2035, se não me engano, nas próximas décadas. Então, assim, a gente precisa se mexer muito rápido, como a senhora vem incentivando ao longo dessa entrevista. E aí eu quero lhe perguntar o seguinte, a gente sabe que a senhora desenvolve esse trabalho em instituições, em hospitais, em faculdades aqui na capital, aqui na Câmara, inclusive, que a senhora desenvolveu um programa, né, para os funcionários terem esse alerta, para as pessoas terem esse alerta. Eu queria que a senhora pudesse explicar, até para a gente que está assistindo, que tem uma empresa, o que tem também, que está à frente de uma instituição, o que é que essas pessoas podem fazer? Que tipo de atitudes podem ser tomadas para esse incentivo? Ok. Aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, o setor médico se preocupou, né, com a questão do diabetes e da obesidade nos seus funcionários, e nós desenvolvemos um programa de controle e combate à obesidade e controle e tratamento do diabetes, né? Então essa é uma iniciativa extremamente importante, até para apoiar os nossos funcionários e os nossos colaboradores, né? Como uma forma de incentivar um estilo de vida mais adequado, orientações regulares. Então é um programa extremamente importante que deve ser desenvolvido, eu diria, em toda grande empresa que se preocupa com o seu funcionário. Seria uma ótima iniciativa por parte das empresas, e esse programa pode ser feito de maneira muito simples, né? Através da atuação de um médico, de um nutricionista, de um enfermeiro, que vai poder estar ali acompanhando os seus funcionários de forma regular, controlando o peso, fazendo orientações alimentares, estimulando a prática de atividade física regular e orientando o tratamento daqueles que já estão com a doença instalada. Então, se toda empresa pensasse dessa forma, na verdade, se toda, não só empresa, mas instituição pensasse dessa forma, seria uma importante colaboração que nós poderíamos dar à população no sentido de combate a esses dois grandes problemas de saúde.
Doutora, então o que falta mesmo é orientação na maior parte das vezes, né? E aí esses programas seriam interessantes dentro dessas empresas e instituições. As pessoas às vezes não têm acesso à informação correta do que mudar na alimentação, do que mudar no dia a dia. Falta informação às vezes, é isso? Sim, sem dúvida nenhuma. A população em geral, seja por falta de acesso à saúde ou até acesso ao próprio especialista, ela tem muita dificuldade de ter essa informação de maneira correta, de maneira confiável, né? Então, se isso é feito a partir de um profissional especializado, através de um nutricionista que está ali para te orientar e tirar todas as suas dúvidas dietéticas, de como se alimentar melhor, enfim, de um médico que está preparado para responder às suas perguntas, é muito interessante e a população só ganha com tudo isso. Tá ótimo, doutora. Muito obrigado por seus esclarecimentos, por ter participado aqui do programa. Sem dúvida, muito positivo para que a nossa população vá recebendo cada vez mais informação sobre essa doença e portas sempre abertas aqui na TV Câmara para a gente continuar discutindo assuntos importantes. Tá ok, Lael. Muito obrigada. Eu agradeço o convite e estarei sempre à disposição para esclarecimentos. Até a próxima então, doutora. E você de casa, muito obrigado também pela audiência. Esta edição termina agora, mas a gente está sempre em contato com você pela internet. No YouTube ou no Facebook, o nosso endereço é TV Câmara JP. A gente se vê no próximo Câmara Aberta então. Até mais.